Muitos elementos importantes para chegar ainda, né, professora? Mais a largada definitivamente dada. Queria ouvir sua análise também inicial de destaques dessa pesquisa e a gente consegue ver, de certa forma, até uma reedição de Lula versus Bolsonaro, agora na figura de Flávio, apesar dele se colocar ali como mais moderado. Como que a gente pode ler essa consolidação agora com mais uma pesquisa? Eu acho que a gente pode dizer, sim, que está cada vez ficando mais possível, né, a gente ter essa reedição, digamos assim, de Lula versus Bolsonaro, família Bolsonaro, agora não mais Jair e Flávio. A Carla trouxe um elemento que eu acho super importante, que é o fato de que quando a Flávio anuncia, né, o apoio do pai em relação à sua candidatura e anuncia sua candidatura, muitos sim, inclusive da classe política, acharam que era uma espécie de trucagem, digamos assim, né? Que não estava para valer, que era um blefe, ou então que essa candidatura não tinha fôlego suficiente. E a verdade é o que vai mostrar se essa candidatura tem fôlego ou não é exatamente pesquisa de opinião de voto, que é a que a gente está falando agora, comentando agora. Então, pela pesquisa, isso mostra o que a gente tem de diferente em relação aos períodos anteriores. É que, nessa primeira pesquisa, que é feita sem Tarcísio, o que a gente tem de grande novidade é que a candidatura de Flávio se mostra viável do ponto de vista do apoio do eleitor, de potencial de voto. Então, essa é uma coisa. O segundo destaque que eu traria é que, na semana passada, a gente teve uma movimentação importante, que foi o Kassab trazer o que ele chamou da trinca de governadores, né? E ali, enfim, ficam 3 potenciais presidenciáveis, são 3 candidatos juntos, qualquer um deles que performar melhor, enfim, não ficou muito claro. Mas o fato é que ele trouxe não um candidato, mas 3, né? Essa trinca, com os governadores, né? E quando a gente vai olhar a pesquisa, pelo menos do ponto de vista do que seria um potencial segundo turno, ou seja, Lula e mais alguém, o que acaba acontecendo é que os governadores da trinca, do que o Kassab organiza em torno do PSB, ficam não melhores do que o Flávio. Então, ou seja, Caiado não está performando melhor do que Flávio Bolsonaro, nem Ratinho Júnior e nem Leite. Se a gente for colocar alguém que está fora da trinca, mas um governador também relevante, o Zema, também não. Então, ou seja, o que a gente tem hoje de resumo, digamos assim, desse resultado dessa pesquisa hoje, ainda que muita coisa possa acontecer. Hoje, Flávio Bolsonaro é o nome da direita, que, enfim, amplo espectro da direita, inclusive extrema-direita, mas centro até extrema-direita, direita de uma maneira geral, que melhor está performando aos olhos do eleitor, na pesquisa de potencial de voto. Então, eu acho que essa é a grande novidade e é uma surpresa, de fato, porque ninguém tinha muito bem clareza de como é que ia ser essa performance com a saída do Tarcísio, pelo menos do ponto de vista de sondagem de intenção de voto. Flávio, consolidado mesmo com o anúncio dessa trinca, também um ponto novo a mais nessa pesquisa. Carla, eu estava só puxando aqui também um pouco os dados para a gente falar um pouco entre os eleitores ali no meio, né? Nem os fiéis ao presidente Lula, nem aos bolsonaristas. É interessante a gente ver que o Flávio ele cresceu primeiro entre os bolsonaristas, hoje já está ali em 92% deles, e chega a 65% da direita não bolsonarista também, já ganhando espaço nesses 2 pilares. Mas como você trouxe ali no começo do seu comentário, o desafio ainda são os eleitores independentes. Como que está o cenário de Flávio entre os independentes e do presidente Lula também? Perdeu algum gás entre as outras pesquisas para essa? Como que vai acontecer essa disputa? Então, não sei te dizer exatamente das pesquisas, né, com números e com dados, mas dá para dizer da percepção deles. É um grupo ali que vai ser o mais disputado. E no caso, são pessoas, tem vários perfis nesse grupo, né, Nath? Porque, primeiro, tem gente que, como a gente, né, consome política diariamente, acompanha, pelo nosso dever de ofício, fiscaliza, etc. Tem gente que não tem no seu dia a dia, né, a política. E colocar, e aí às vezes as pessoas falam, olha, a eleição ela demora a entrar na casa das pessoas. Muita gente diz, é só. Tudo bem que é um cenário antigo também, né? Porque a gente tinha muito antigamente as campanhas pautadas na propaganda eleitoral, né? E hoje, por exemplo, conversando no Planalto, não é essa aposta, né? Não é pela propaganda eleitoral de rádio e televisão que vai se conquistar esses eleitores. É diferente a conquista desses eleitores, né? A gente tem hoje as redes sociais, a gente tem uma comunicação mais focada. Vai ter que ter pesquisa para entender quem são essas pessoas mesmo e como as campanhas vão conseguir atingir elas no que anseiam esses eleitores. Por exemplo, a questão da segurança pública.
É uma questão que o governo, no caso, era sempre uma pauta, digamos assim, mais alinhada à direita, a direita tinha mais discurso em relação a isso, mas o governo tem aí o objetivo de trazer essa pauta, em qual sentido? Sem trazer o desgaste da segurança pública, tentar mostrar, olha, a gente teve ali a PEC da segurança que a gente vai tentar fazer passar agora, é uma questão que a gente está tentando ajudar os estados, apesar de ser responsabilidade deles, mas conversando com uma fonte do Planalto hoje, falando assim, essa questão da segurança, por exemplo, mais do que dar ao eleitor segurança pública, é dar ao brasileiro, ao eleitor, no caso, a sensação de segurança pública. Então, também para a eleição e para essas definições eleitorais, digamos assim, tem alguns sentimentos que não são tangíveis, né? Qual é a sensação que esse eleitor tem ao andar na cidade dele? Ah, que está com lixo, ah, que a violência está maior. O que ele leva em consideração na hora de escolher se ele não é um eleitor que já tem um viés ideológico mais alinhado com o lado do espectro da direita ou da esquerda, que a gente está vivendo não só no Brasil, no mundo, né? Mundo polarizado mesmo. A gente vive esse cenário globalmente falando. E esse meio do caminho aí que a gente tem, a gente tem que entender o perfil desse, e eles vão ser muito disputados, mas mais do que isso, antes disso, como atrair a atenção e o que querem ouvir essas pessoas para que eles tenham coloquem o voto num candidato de um lado ou de outro, né? É um desafio enorme. Falando com um integrante do governo que deve participar mais ativamente da campanha do presidente Lula hoje, essa questão da segurança deve entrar, eles devem tentar buscar temas para mostrar para esse eleitor que eles querem sair da polarização. Do lado do Bolsonaro, do Flávio, tem um legado do Bolsonaro que eles querem mostrar, mas, por exemplo, nessa questão de segurança pública, eles também têm discurso, né? Eles também têm discurso, inclusive, a gente vai falar um pouco mais aqui do Nicolas. Recentemente, o Nicolas usou aí o caso do cachorrinho, né, a orelha, para falar sobre redução de maioridade penal e dizer que a esquerda é contra quem agride animal, enfim, mistura tudo, todos os debates, para tentar criar uma imagem e falar, olha, não vote ali. E aí, finalizando e passando para a professora, o que também tem muito importante nesse meinho aí, e nas duas pontas, que também ajuda, de certa forma, a gente entender o que vai definir a eleição, é a taxa de rejeição desses candidatos, né? Tem gente que pode estar qualquer pessoa, mas eu não vou votar no Bolsonaro. Qualquer pessoa, mas eu não vou votar no Lula. Ou seja, a taxa de rejeição não importa o que se faça nessa pessoa, o meu voto não será depositado. E tanto Lula quanto Flávio, que acaba herdando também, tem uma taxa de rejeição alta, que é um desafio enorme também. Então, assim, eu acho que a gente vai ser nos detalhes aí, de novo, acho que o presidente Lula tem uma vantagem no momento, por estar com a máquina, por ter ali um palanque natural, digamos assim, e pela experiência política do presidente Lula, que vai aí, para mais uma campanha aos 80 anos, enfim, outra coisa, do lado da oposição, vão usar bastante essa questão da idade do presidente Lula, né? Fazendo comparação com o Biden, dizendo que não tem mais condição de governar, porque já está numa idade avançada e etc. Do outro lado, o que dizem os aliados do presidente é que ele tem, aos 80 anos, uma saúde e uma vitalidade como uma criança, que ele está animadíssimo para a campanha, que eles disseram assim para mim hoje, Nath, olha, vão bater nessa tecla da idade, mas ela não vai colar porque o Lula vai mostrar no dia a dia a disposição que ele tem mesmo com 80 anos. Ou seja, vai ter arma para todos os lados, vai ter, né, discurso e narrativa realmente para todos os lados, e até outubro a gente vai ter bastante emoção para ver como é que vai ser esse Nem resultado. chegamos no carnaval. Enfim, nem chegamos no caminho, mas vai ser. Não dá para dizer que não vai ser com emoção Como sempre, né, Carla? Mas é isso, a gente vê o tom subindo e para a gente encerrar essa parte da conversa aqui, professora Isabela, queria te ouvir justamente sobre esses pontos da rejeição, porque a gente vê também o presidente Lula e Flávio Bolsonaro liderando as rejeições. Como que a gente pode ler esse momento agora, esse retrato de momento, né, que é a pesquisa como a da Quest e as outras que estamos trazendo por aqui, para dar esse ponto agora de partida que a gente está trazendo? Natália, eu acho que se a gente for olhar, a gente geralmente olha a pesquisa, a gente sempre vai tentar ver os números, né? Quanto tem de intenção de voto, né? Que como a gente está longe, né? É uma potencial intenção de voto, enfim, é uma sondagem, né?
Mas quando a gente olha as pesquisas, tem uma outra maneira de ler, que é tentar olhar, não tentando só ver cada um individualmente está performando, mas tentar olhar as pesquisas no todo, né, os resultados no todo. E quando a gente olha no todo, o que, que a gente tem, tá? Até para falar em questões de rejeição. O Lula, eu estou com a pesquisa aqui na tela, ele vai performar, no caso de potencial segundo turno, entre 42% e 44%. O que, que isso significa? Isso com diferentes cenários, né? Enfim, Ratinho, Júnior, Zema, enfim, todo mundo. E aí o que, que acontece? Isso significa dizer que a intenção de voto do Lula, ela se mantém relativamente estável, qualquer que seja o cenário. Então, o que isso quer dizer? A gente pode dizer que existe um eleitor, eu não sei se necessariamente é um eleitor de esquerda, mas é um eleitor, vamos chamar de lulista, em que, seja quem for que estiver competindo, ele sempre vai votar no Lula, que são esses 42%, 44%. E isso tem a ver, inclusive, com a rejeição que o Lula tem e com uma situação de polarização, em que ele tem praticamente metade do eleitorado, que é bastante coisa. E aí, quando a gente vai olhar os outros candidatos, potenciais candidatos, a gente vê que é quase como se houvesse uma disposição, e aí tem um candidato em específico que me chama bastante atenção, que é o Renan, do MBL, agora Partido Missão, que já sai de saída com 25% de intenção, que é um número alto. Então, ou seja, o que a gente consegue inferir disso? É que existe um eleitor que ele é mais lulista ou de esquerda que vai votar no Lula. E existe um outro eleitor que está em disputa, que ele não se sente representado pelo lulismo e que ele, enfim, pode ser de centro, pode ser de direita, e ele vai votar em quem quer que não seja o Lula. Então isso tem a ver com a rejeição. Ou seja, essa eleição é uma eleição em que isso está ficando cada vez mais evidente nos últimos pleitos, mas essa é uma eleição em que a gente vai ver a disputa não se dá só por quem a gente quer votar ou quem o eleitor quer votar, pela intenção de voto, mas vai ser uma disputa pela rejeição, em quem o eleitor não quer votar, e aí ele vai acabar votando em outro nome para não votar naquele que está rejeitando em primeiro tempo. Então, no final das contas, é isso. Eu acho que essa variável da rejeição ela vai ser mais importante do que foi nos últimos 2 pleitos, nas 2 últimas eleições. Talvez isso se torne cada vez mais acirrado.